E claro, a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje aqui no estúdio com a gente, Cícero Araújo, candidato ao Senado pelo PCO. Ele que tem 63 anos, nasceu em Rui Barbosa, é servidor público aposentado, casado, pai de 2 filhos, vai conversar com a gente agora. Bom, Cícero, o candidato tem 20 minutos para conversar com a gente de entrevista, mais 1 minuto de consideração final, e a gente vai começar a contar o tempo a partir da sua primeira resposta. Primeiramente, claro, desejar boa tarde, muito obrigada por atender o convite do Boa Tarde Bahia. Ok, muito obrigado pelo convite, pelo espaço democrático que é nos concedido, que é uma raridade o sistema oferecer esse espaço democraticamente para os partidos de esquerda, principalmente os partidos pequenos como o PCO, um partido socialista, um partido revolucionário, um partido que representa os interesses da classe operária, dos trabalhadores, microempresários. Candidato, sua candidatura no Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia foi indeferida, mas está sob júdice com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Eu gostaria de saber do candidato que situação é essa que provocou esse indeferimento da sua candidatura e que, mesmo assim, vocês mantêm essa candidatura até o fim, até dia 2 de outubro? Claro, sim, manteremos. Na verdade, a pergunta é interessante porque nos dá a oportunidade de explicar para a população, para vocês que nos ouvem e nos assistem, que o caráter antidemocrático do sistema eleitoral. Por isso que nós somos um partido que nós utilizamos o sistema, não acreditamos no sistema eleitoral, por esse caráter antidemocrático, fraudulento, em que há uma manipulação muito grande do sistema econômico e das forças que comandam o país, as forças que não são favoráveis aos interesses da categoria dos trabalhadores em geral, das mulheres, dos LGBT, dos pretos e pretas da Bahia e do Brasil como um todo, né? É um sistema voltado para proteger os interesses das grandes corporações econômicas, principalmente os bancos, principalmente os setores da grande indústria do Brasil, que estão vinculados intrinsecamente com os interesses do império estadunidense. E aí é interessante falar sobre isso, por quê? Porque aqueles que estão no poder, estão no comando, estão já há alguns anos, há muitos anos, sempre estiveram, eles manipulam todas as informações, manipulam a vida política do país. E eu, com 63 anos de idade, desde que eu tenho consciência da minha vida política, eu venho observando que as coisas não mudam. Se trocam as pessoas do comando, mas a vida política do país, a vida social e a vida dura e difícil do povo brasileiro e do povo baiano continua sempre a mesma. Isso indica que nós estamos no caminho certo, o caminho da luta política, da consciência e educação política dos trabalhadores para um processo de tomada do poder pelo próprio povo, tomada no sentido positivo, sentido progressista, ou seja, o povo comandando o seu próprio destino, a sua própria história. Então, a questão do sistema eleitoral que nos cancelou ou bloqueou a nossa participação na candidatura e de alguns outros companheiros, isso mostra o caráter antidemocrático e ditatorial do Supremo Tribunal e do Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque a desculpa a razão para se fazer isso tem que ser uma razão legal, estruturada em lei, mas acontece que nenhum fato ocorreu que nós tenhamos cometido, nem eu, nem a minha pessoa, nem os companheiros do partido, nem propriamente dito o próprio partido tenha cometido algum ato, alguma conduta que
que ferisse a legislação brasileira e a legislação eleitoral. Então, as autoridades constituídas e que não foram constituídas, mas não foram eleitas e não foram constituídas pelo povo, mas constituídas pelo próprio sistema burguês, ela está, por isso que chamamos de ditadura do Supremo e ditadura do sistema eleitoral, porque eles tomam decisão sem um respaldo legal. Se você for olhar o processo, você vai verificar que as desculpas são mais estapafúrdias, sem vinculação com a realidade factual. Candidato Cícero Araújo, do PCO, está conversando com a gente hoje, candidato ao Senado. Bom, o senhor se candidatou em 2010, depois esse tempo todo, né, são 12 anos, o senhor não tentou uma outra candidatura, o senhor era do PSOL e agora está no PCO. O que é que motivou essa transição de partido, visto que o PSOL, por exemplo, é um partido maior do que o PCO, por exemplo? Bom, isso mostra, Lorena, um fato interessante. Primeiro que identifica que eu, como cidadão, como eleitor e como um agente político, eu não estou interessado, nem o meu partido, nem os companheiros do meu partido, em postos eleitorais, postos no sistema pelo processo eleitoral. Na verdade, nós usamos o processo eleitoral como uma plataforma, um palanque, para nós divulgarmos as nossas ideias políticas para a educação política do povo, para indicar ao povo qual o caminho correto a seguir, mostrando que existe uma diferença em relação ao que nós propusemos e o sistema existente, que não tem resolvido, não tem dado resposta aos problemas estruturais do Brasil, aos problemas que vive o trabalhador, como agora nós estamos nessa crise muito agudizada do sistema capitalista, inclusive não só no Brasil, mas no sistema mundial, sistema capitalista mundial, em que aqui no Brasil, refletindo com milhões de pessoas dormindo na rua, o consumo de drogas muito aumentado, porque as pessoas tendem a se anestesiar devido ao sofrimento que eles passam, pela fome, pela miséria, pelo massacre que sofrem, inclusive o massacre no sentido literal. As forças de segurança no país parece que foram constituídas não para proteger o povo brasileiro, mas para atacar o povo brasileiro, porque as chacinas que ocorrem a cada 3 meses, a cada 4 meses no Brasil, demonstra isso de forma clara, né? Você vê a chacina do Carandiru, toda a corporação que deu causa àquela chacina foi inocentada pela justiça. A chacina dos índios, a chacina no Rio de Janeiro ocorre praticamente a cada mês uma chacina perpetrada pelos organismos de segurança e com a proteção do sistema judiciário. Candidato Cícero, nós temos ainda 14 minutos e 30 segundos de entrevista. Uma pergunta que nós temos feito para todos os candidatos a senador diz respeito a se o candidato aprovaria ou não mandatos eletivos, vamos colocar assim, um mandato temporário para ministro Supremo. Mas eu vou mais além, porque no plano de governo do PCO há uma defesa do fechamento do STF. Essa é uma pauta, vamos colocar assim, da extrema-direita, que vai para as ruas vestindo verde e amarelo e alguns deles com os cartazes dizendo fim do STF. Não é um contrassenso, algo que nós já havíamos perguntado, inclusive, para outros candidatos do PCO, quero também saber a opinião do candidato, defender o fim do STF, visto que nós temos o Estado Democrático de Direito e o Supremo é, por si só, o guardião da nossa Constituição Federal, a gente não viveria numa anarquia? De forma nenhuma. Nós não propusemos nenhuma anarquia, nada disso. Primeiro, precisamos esclarecer que a direita brasileira não é só a extrema-direita representada pelo o governo Bolsonaro e quem o segue, mas toda a direita brasileira, a alta burguesia, eles, na verdade, foram protegidos e sempre foram e sempre serão pelo STF. Então, esse discurso do bolsonarismo de atacar o Supremo Tribunal Federal é uma verdadeira enganação, é um engodo, é um teatro.
mesmo porque o próprio STF, com suas medidas antidemocráticas e ilegais, e aí eu digo ilegais para justificar o que eu vou falar na frente sobre a nossa tese do fim do STF, porque eles foram responsáveis por prender Lula e impedi-lo, foram os responsáveis por impedi-lo de participar do processo eleitoral passado, quando a legislação maior, a Carta Magna do Brasil, que é a Constituição da República, não autorizava o STF a fazer isso. E o STF, ao arrepio da lei, fez isso. Então, nós entendemos que o STF, ao fazer isso e outras tantas coisas nesse mesmo caminho, de tomar decisões monocraticamente ao arrepio da lei, é um órgão que está contra o povo. E eles, inclusive, foram eles que permitiram, com suas ações antidemocráticas e equivocadas, a ascensão da direita, da extrema-direita, do fascismo no Brasil. Na verdade, nós vivemos uma ditadura do STF, quando decide ao arrepio da lei. Então, por exemplo, o STF decidiu que o nosso partido não deveria receber a verba eleitoral que todos os partidos democraticamente recebem por uma imposição legal. E ele, ao fazer isso, a fundamentação não é uma fundamentação legal com base na lei, porque no Brasil, num Estado democrático de direito, existe uma decisão do organismo judicial com fundamento legal, ou seja, a lei autoriza ou condena uma determinada atitude, e se aquela conduta ela ferir o que a lei prescreve, o judiciário deve entrar em ação. E isso não acontece. Mas, na sua opinião, não aconteceu. Me permita, na sua opinião, como manter, então, o Estado democrático de direito sem o STF? Porque o STF, ele não é guardião do Estado democrático de direito. Porque o que ele faz no seu... Mas a Constituição é a Bíblia, vamos colocar assim, do Estado democrático de direito. A Constituição, a Bíblia foi concebida e construída num processo democrático. Entretanto, o STF, ao não proteger, ao não executar, ao não cumprir as normas legais inseridas na Carta Maior, na lei maior, que é a Constituição Federal, isso mostra que é um órgão que, além de estar sendo ditatorial, ele se mostra desnecessário, e além do mais de desnecessário, perigoso. Então, nós propusemos, sim, o fim do STF, mas dentro de um processo democrático, não anarquismo. Nós defendemos um processo democrático, ou seja, é legítimo a qualquer cidadão, a qualquer partido político ou qualquer instituição propor uma mudança do regime político. Nós não estamos propondo invadir o STF como o governante atual propôs, ameaçou colocar forças armadas e tal. Não, nós não propusemos nada disso. Nós propusemos uma alteração do regime político pelo processo político por si mesmo. E isso é democrático. Então, nossa ideia não existe a necessidade de um órgão que ele está agindo contra o povo e está sendo desnecessário. A Constituição, ela tem que ser cumprida. E quem vai guardar a Constituição é o próprio sistema judiciário, que está abaixo desse Supremo. O Supremo também é antidemocrático porque ele está legislando em áreas que a Constituição não o autoriza, está negando, está se contrapondo a decisões que são de outros poderes, que são autônomos. Não diz a República que os poderes são harmônicos entre si, são independentes e harmônicos entre si. Só tem que o Supremo Tribunal, ele não cumpre com isso, ele quer ser o todo-poderoso, o ditador, quer ter supremacia sobre os outros poderes, sobre o poder judiciário, sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo. Sobre o poder executivo e o legislativo. E isso é inaceitável, isso aí é uma desarmonia, isso sim que é uma desarmonia, isso sim que é uma anarquia, isso sim que é um desmando, um descontrole total. Candidato, a gente tem ainda 8 minutos de conversa. Queria saber do senhor o que pensa sobre a legalização da maconha ou a legalização do aborto. Bom, nosso partido tem muita clareza sobre isso. Nós entendemos que nós devemos descriminalizar
todas as drogas. Nós não podemos... Todas as drogas. As drogas não podem ser proibidas por um processo impositivo legal. Cocaína, todas. Então, o que é que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte: nós não concordamos que as pessoas devam se drogar, nós somos contra isso. Mas o meio, o instrumento usado para fazer isso é um meio errado. Nossos presídios estão cheios de jovens porque ele fumou uma maconha, porque cheirou uma coca em um momento de desespero ou de falta de orientação e seguiu por esse caminho equivocado que nós não concordamos. Mesmo porque não concordamos, porque nós achamos que a droga é um instrumento do próprio sistema capitalista imperialismo para anestesiar o povo e ele não poder estar apto a tomar decisões, a lutar contra o sistema que o oprime. Então, nós entendemos que a droga tem que ser descriminalizada e nós devemos tratar a droga como uma questão de saúde pública e não uma questão de polícia. E mesmo porque os organismos policiais se utilizam desse sistema opressor contra os jovens para, às vezes, imputar ao jovem outros crimes que eles não cometeram. E aí você pega um jovem de 18, 19, 20, 30 anos que apenas por usar uma droga, por uso próprio, não por tráfico, ele é enquadrado em tráfico por uma desonestidade dos agentes públicos de segurança e ele vai parar num presídio e no presídio, que é a sucursal do inferno, se fala inferno, o inferno verdadeiro é aqui, é dentro do presídio, a sucursal do inferno. Então, nessa sucursal do inferno, esse jovem, ele não tem condições de se reformular, porque o sistema foi feito para destruí-lo ali dentro dessa sucursal do inferno. Então, nós entendemos o seguinte: a droga deve ser descriminalizada, deve ser livre, quem quiser usar. O cigarro é uma droga, a bebida é uma droga. No passado, nos Estados Unidos, a bebida era proibida, era crime. As pessoas iam para o presídio e eram condenadas, eram assassinadas pelo sistema por causa disso. Hoje, isso foi liberado. Então, no mundo todo, há uma tendência a se tornar o uso da droga como um problema de saúde pública, não um problema de polícia. E é isso que nós defendemos. Quanto ao aborto, nós entendemos o seguinte: a mulher deve ser soberana para decidir sobre o caminho que ela deve seguir. Eu, pessoalmente, e meu partido, não achamos que interromper a vida seja uma coisa boa, que seja uma coisa agradável, mas não podemos fazer julgamento moral disso, nem religioso. Isso é uma questão prática. A mulher, em situações em que ela se encontra, em determinadas situações, em que ela se vê sozinha, abandonada pela família, pelo companheiro, pelo parceiro, pelo homem, e ela, muitas vezes, se encontra desesperada e, por falta de orientação, de um apoio, de uma mão amiga, ela tende a tomar uma decisão muito dura para ela. Abortar já tem como resultado um grande sofrimento para a mulher, uma grande dor. Mesmo que ela tenha tomado essa decisão, ela com certeza vai sentir essa dor para o resto da vida, é uma coisa que ela vai levar, vai conviver com essa dor, esse sofrimento. E eu digo, o sistema vai ainda impor a essa mulher outra punição, uma punição legal, de prendê-la ou de julgá-la e condená-la por interromper a vida de uma criança. Bom, nós achamos que isso não é o caminho. Nós achamos que o caminho é educação, como também na questão da droga. Nós vamos educar, usar os processos e as instituições públicas democráticas para orientar as pessoas, a mulher, o jovem, a todos, a não usarem droga, a não fumar, a não beber, a preservar a vida. E outra coisa, o Estado brasileiro tem que apoiar a mulher que está passando por esse drama, tem que oferecer para elas condições materiais, condições de apoio psicológico, apoio social, para que ela possa se sentir fortalecida e tomar a decisão correta pela vida. Candidato, faltam 3 minutos de entrevista. Eu entendo o pensamento do senhor em relação às drogas voltando, mas a gente talvez precise de muito tempo
para educar essas pessoas, trabalhar com a educação nesse sentido. Talvez o problema seja mais urgente para se resolver em relação às drogas. Será que realmente colocar todas as drogas aí liberadas, como o senhor citou, seria a forma de acabar com a situação dos presídios ou a situação de jovens que se drogam, que a gente sabe que de fato é uma questão de saúde pública? Será que de fato é o caminho, no caso, a curto prazo, porque esse problema é urgente? A curto prazo não há solução para nada, entendeu? A curto prazo, geralmente, a tendência são soluções muito violentas, muito drásticas, e que nós não defendemos isso, nós defendemos um processo, né? Um processo. Por isso que nós usamos a plataforma eleitoral, não para nos tornarmos parlamentares, nós não somos políticos profissionais, nós somos uns guerreiros, lutadores, defensores do trabalhador, do povo, e nós estamos nesse processo para, como eu disse, para ajudar no processo de educação do povo quanto ao caminho que ele deve seguir. E isso é um processo, isso não é da noite para o dia. E, da mesma forma, nós entendemos que quando defendemos a liberação, nós não estamos falando nas minúcias de como seria isso. Esse seria dentro de um processo lento e gradual em que respeitasse as condições fáticas do momento em que a sociedade vive. Candidato, nós temos 1 minuto e 50 segundos, de uma maneira bem rápida, já emendando com as suas considerações finais, o que pensa o candidato sobre taxação de grandes fortunas? Nós achamos que a taxação de grande fortuna é uma necessidade imperiosa. Nós achamos que o setor da sociedade que tem sido protegido ao longo dos anos deve participar com sua cota de sacrifício. E as grandes fortunas não são taxadas, mas o povo é taxado. O povo é taxado em todas as situações, em todos os momentos, e a crise aumentando e o povo sofrendo. Ou seja, a burguesia, a alta burguesia, os banqueiros, o sistema, quando está em crise, como está agora o sistema capitalista em crise, ele busca resolver esse problema retirando do povo direitos que já foram consagrados, retirando e massacrando o povo financeiramente. Então, o que acontece? Nós entendemos que a grande fortuna tem que ser taxada fortemente, eles que têm que pagar o preço, a grande burguesia que tem que pagar o preço pelo sistema, pelo resultado. 30 segundos, candidato, para as considerações finais. 30 segundos, então. Então, eu entendo, nós entendemos que o PCO que o povo não pode pagar o preço disso. E aqui eu me despeço de vocês, agradecendo a todos vocês pelo espaço democrático e também a comunidade esperantista, os corretores de imóveis, que eu também sou corretor de imóveis, os professores de educação física, é a minha formação original, e meus companheiros de Krav Maga, de Conquista e da Raiz, capoeira, do qual eu participo. Candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado a todos. Conversamos com o candidato ao Senado, Cícero Araújo, do PCO, fazendo parte aí dessa nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Na próxima segunda-feira estará aqui na nossa bancada a candidata Tâmara, do PSOL.